as cooperativas, e aqui particularmente estou citando o Cicobi, tão logo essa crise deu as caras, né? Mas sem sobressaltos, dado o nosso objetivo, a nossa condição societária, nós, depois de proteger imediatamente aí os nossos colaboradores, né? A nossa força profissional, nós nos voltamos para os nossos associados e para as nossas comunidades, né? E olhando aspectos como o conforto do atendimento remoto, eu tinha mencionado isso, né? Nossos canais já são bastante bem desenvolvidos e mereceram um aprimoramento bastante acelerado nesse período, até porque isso foi absolutamente indispensável, o que dá aos nossos associados a condição de se autosservir no momento que entender adequado, sem precisar, né, fazer muita aproximação, sem se submeter a riscos. A resiliência econômica dos cooperados foi um outro aspecto que nós olhamos também de imediato, dados os impactos, né, que principalmente o pequeno negócio sofreu, os trabalhadores em geral, e as pessoas vulneráveis que também, né, tiveram ainda mais dificuldade, né? Quem já estava desassistido com essa crise, né, passa a estar ainda mais distante do conforto ou mesmo da necessidade básica, né? Então, nós fizemos aí um conjunto de movimentos. E foi nesse contexto que nós lançamos no Cicobi o nosso chamado período apoiador, que está ancorado em 3 grandes objetivos. O primeiro deles incentivar o nosso time das cooperativas, o time de negócios, fundamentalmente, a fazer uma abordagem ainda mais altruísta do que a usual, né? Respeitosa, acolhedora aos nossos cooperados, com uma visão efetiva de consultoria financeira. Isso é muito importante, que é diferente daquela abordagem que você tem em comum de mercado. Você vai aí atrás de cumprimento de metas, né? Você passa a ser inconveniente, desrespeitoso, né? E oferecendo soluções que não são adequadas para esse momento, para esse intervalo de adversidade. O segundo objetivo, né? E está relacionado, né, ao grande propósito, para que isso se tornasse interessante do ponto de vista econômico para o nosso cooperado, os nossos produtos e serviços cujas margens, e isto é sabido, já eram bem mais baixas, vis-à-vis aquilo que é praticado no mercado, passaram por uma reprecificação generalizada. Nós, depois de proteger imediatamente aí os nossos colaboradores, né, a nossa força profissional, nós nos voltamos para os nossos associados e para as nossas comunidades, né? E olhando aspectos como o conforto do atendimento remoto, eu tinha mencionado isso, né? Nossos canais já são bastante bem desenvolvidos e mereceram um aprimoramento bastante acelerado nesse período, até porque isso foi absolutamente indispensável, o que dá aos nossos associados a condição de se autosservir no momento que entender adequado, sem precisar, né, fazer muita aproximação, sem se submeter a riscos. A resiliência econômica dos cooperados foi um outro aspecto que nós olhamos também de imediato, dados os impactos, né, que principalmente o pequeno negócio sofreu, os trabalhadores em geral, e as pessoas vulneráveis que também, né, tiveram ainda mais dificuldade, né? Quem já estava desassistido com essa crise, né, passa a estar ainda mais distante do conforto ou mesmo da necessidade básica, né? Então, nós fizemos aí um conjunto de movimentos. E foi nesse contexto que nós lançamos no Cicobi o nosso chamado período apoiador, que está ancorado em 3 grandes objetivos. O primeiro deles é incentivar o nosso time das cooperativas, o time de negócios, fundamentalmente, a fazer uma abordagem ainda mais altruísta do que a usual, né? Respeitosa, acolhedora aos nossos cooperados, com uma visão efetiva de consultoria financeira. Isso é muito importante, que é diferente daquela abordagem que você tem em comum de mercado. Você vai aí atrás de cumprimento de metas, né? Você passa a ser inconveniente, desrespeitoso, né,
e oferecendo soluções que não são adequadas para esse momento, para esse intervalo de adversidade. O segundo objetivo, né, e está relacionado, né, ao grande propósito, para que isso se tornasse interessante do ponto de vista econômico para o nosso cooperado, os nossos produtos e serviços cujas margens, isto é sabido, já eram bem mais baixas, vis-à-vis aquilo que é praticado no mercado, passaram por uma reprecificação generalizada. Com relação a prorrogações, enquanto a gente vê muitas reclamações de clientes de bancos, país afora, dizendo que os bancos colocam dificuldades, né, exigem alguma reciprocidade e tal. Nós, neste momento, eu atualizei aqui esses dados ainda hoje, no Sicoob, por exemplo, nós já prorrogamos 1/4 das parcelas de operações que tinham vencimento até aqui nesse período. Olha só, Pedro, 1/4. Em muitas situações, nós fizemos unilateralmente os adiamentos de prazo. E, obviamente, isso é muito importante, sem impor qualquer tarifa, sem exigir contrapartida, sem aumentar a taxa de juro e muito menos exigir alguma garantia adicional, cujas práticas não são nada incomuns, né, no universo, nesse mercado que a gente atua, né? E também com relações à concessão de crédito, né, linhas emergenciais ou de outra ordem, né, nós também estamos facilitando aí a vida do nosso cooperado que é empreendedor e que foi, né, prejudicado e impactado por esse momento, né, indesejado. Bem, e o terceiro aspecto, o terceiro vetor, o pilar desse nosso período apoiador está associado às ações que nós fizemos, ou estamos fazendo, melhor dizendo, as milhares de ações que nós estamos fazendo nas nossas comunidades, aproveitando ativos e recursos locais. Essas ações, elas vão desde de investimentos para enfrentar a doença propriamente dita, e aí eu falo, por exemplo, de equipagem de hospitais e UTIs, de aquisição de EPIs, e até medidas básicas voltadas para a subsistência. Isso é importante. Nós estamos fazendo esse levantamento no âmbito do nosso instituto aqui no Sicoob, e os dados que a gente viu até aqui são realmente surpreendentes. As nossas ações de cidadania, que são o terceiro pilar do período apoiador que nós instituímos no âmbito do Sicoob, né? E estava falando de algumas ações que nós promovemos utilizando nossos ativos e recursos que nós temos nos respectivos territórios. E aqui eu quero apenas ressaltar uma iniciativa, presidente, e a todos que nos acompanham, de um sistema regional nosso, aqui perto, inclusive, de Brasília. Eles lançaram uma meta para arrecadar 4,5 milhões de reais, repito, uma meta para arrecadar 4,5 milhões de reais, que daria para bancar 78 novos leitos de UTI em hospital público. Olha que bacana, aqui no Cerrado. Isso é um gesto extraordinário, né? Quer dizer, a cooperativa fazendo o gesto, dando o seu sinal, dando a sua contribuição e mobilizando colaboradores, mobilizando principalmente a comunidade, os cooperados. Eu acho que isso responde bem, fundamenta bem. A gente tem, de fato, aí, pelo menos perseguido, vamos dizer que talvez se a gente ainda não cumpriu tudo que precisava, nossa tarefa talvez nem seja uma tarefa para ser concluída por nós, né? Mas o cooperativismo tem, de fato, aí feito um bom equilíbrio disso, do econômico e do financeiro. Eu estava, no dia que eu estava lendo os materiais para preparar essa live nossa, eu vi um material escrito lá por um rapaz escrito Luiz Fernando Soares, e eu só vi lá o e-mail dele, né, que é lá da Pioneira, se não me engano, ele deve trabalhar junto com o nosso querido amigo Thiago Schmidt lá, né, forte abraço para o Thiago, e que falava que é muito natural das cooperativas
terem essa presença muito forte, porque a gente nasceu, né, o nosso berço foram nos momentos de crise, né, em outros momentos, quando o mercado financeiro não estava suficientemente alinhado para nós cidadãos, para nós pessoas, para nós empresários, e foi exatamente dessa dor que o cooperativismo se instalou. E então a gente tem como característica também a resiliência, né? É uma grande ferramenta nossa aí para continuar nessa labuta. E daí queria deixar esse agradecimento, acho que uma frase muito bem elaborada. O pessoal lá da Pioneira sempre tem também aí uma leitura muito adequada do cooperativismo e do nosso posicionamento. Mas, de fato, igual o professor Enio aí, o diretor Enio ressaltou, a gente, o cooperativismo tem feito grandes ações, né, alinhando linhas de crédito apropriadas para isso, né, para o enfrentamento, com carência adequada, todo o pacote de reestruturação de operação que foi feita aí num prazo muito curto e de uma maneira muito legítima do cooperativismo. Vamos usar essa palavra talvez, muito legítima, o negócio falou, é muito legal, 1/4 já, né, das operações renegociadas num intervalo de tempo aí bem curto. Isso mostra como a gente está, de fato, preocupado em cuidar do cooperativismo, cuidar do cooperado, cuidar do momento de mercado, para que a gente saia desse momento que está vivenciando aí da melhor maneira possível, né? Saia pronto para produzir, pronto para voltar a entregar desenvolvimento. Vamos ver o que mais que a gente tem de pergunta aqui, que veio chegando. Aqui sobre a pandemia, nosso enfrentamento. Acho que isso já responde bem tudo que a gente ligou e como o cooperativismo tem se posicionado em relação ao enfrentamento, é bem isso, né? E dentro da fala que você fez, eu queria destacar uma palavra. Quando você fala que o nosso público foi fortemente alcançado, de fato porque como a gente trabalha numa ponta da economia, aqui nas economias regionais, esse público, as empresas que estão dentro do cooperativismo, elas lidam também com o mercado doméstico, né? Então, na verdade, isso do distanciamento social e o afetamento que teve no consumo gera diretamente um estrangulamento no fluxo de caixa, que é bem complicado. Então, quando a gente mensura, eu sou do meio empresarial, sou de comércio, né? Então, a gente tem notado e sensibilizado isso de uma maneira muito forte. Como está complicado realmente para o setor produtivo, para as empresas aí, e assistindo algumas mídias e acompanhando pela internet, mesmo assim a gente viu que esse pessoal também não perdeu a característica da solidariedade. E daí tem uma pergunta minha aqui que está ligada nisso, né? A gente vê aqui em Rondônia, e a gente imagina que isso tem também Brasil afora, muitas ações solidárias, muita gente fazendo participações, hospitais de campanha, equipamento, como você falou, para hospitais, respiradora, a Cicobi Centro se envolveu com a nossa comunidade aqui, a gente direcionou mais de 3.000 litros de álcool em gel, recuperamos 4 respiradores de algumas unidades hospitalares, enfim, fizemos várias ações aí. A gente vê também lá na iniciativa privada várias empresas fazendo contribuição para que essa crise toda passe de um jeito melhor. E daí tem uma pergunta que fica muito forte, assim, o quanto a gente é de influência para o meio, será, né? Era muito interessante se a gente tivesse como mensurar isso, né? Isso das empresas que já começam a desenvolver essa característica mais sustentável, mais responsável, que se preocupe em ser uma empresa lucrativa, mas que ela também saiba ganhar dinheiro junto com os stakeholders, todo mundo que está ali com a sociedade, respeitando o meio ambiente, respeitando, se posicionando bem perante crise, o quanto de influência que o cooperativismo para que os demais ramos produtivos aí olhem na prática da gente e vejam que é perfeitamente possível ser uma empresa preocupada com todo e produzir resultado e ainda ser um influenciador de boas práticas, né? Muito boa essa questão. Aliás, ultimamente estão se inventando, né? Criando ou tentando identificar novos paradigmas para a atuação do empreendedorismo, né? Isso já veio até um pouco antes da crise, né?
talvez uns 5 anos para cá, mas que evidentemente está se acentuando, né, neste intervalo. E nós que já atuamos de maneira, né, mais que por um período mais que centenário, né, atentos às carências do entorno da nossa atividade econômica, nós acolhemos bem esses movimentos, essas iniciativas, né? Então, hoje, o que se procura, presidente? Se procura um modelo de negócio menos egocêntrico, menos autocentrado e mais coletivo. Quando eu falo assim, mais coletivo, que é aquele que não se preocupa só com o interesse financeiro e econômico imediato do acionista, que olha lá para o seu colaborador, que olha para o fornecedor, que olha para o cliente, que no nosso caso é o associado também, é o dono, né? Tem essa feliz coincidência, que olha para o meio ambiente, que olha para a comunidade como um todo. Né? Então, isso que se procura como um novo empreendedorismo, como uma nova referência para a atividade empresarial ao redor do mundo. Né? E essa atividade menos exploratória, menos extrativista. Que no paradigma usual, a atividade empresarial dita convencional, ela é extremamente exploratória. Né? Então, agora quer-se lançar um olhar mais para o entorno, para o ambiente circundante da atividade que gera o retorno financeiro para o acionista. Porque, afinal, o próprio acionista, o administrador lá também quer ter paz social. Sem paz social não adianta nada. Né? Você está numa ilha rodeada de tubarões, uma água maravilhosa, você não consegue sair, o que adianta? Né? Então, não é por aí. Nós estamos falando, e você já induziu a isso, de um capitalismo mais consciente, né? De um capitalismo mais humanizado. Aliás, falando em capitalismo consciente, esse é um movimento que tem dimensão global hoje, tem uma institucionalização ao redor do mundo e que tem uma representação no Brasil por meio do ICCB, que é o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que eu tenho a honra de fazer parte, do qual eu tenho a honra de fazer parte como membro do Conselho Deliberativo. E mais recentemente surgiu um outro movimento. Isso ocorreu em Davos, no último Fórum Econômico Mundial, e eles propuseram, né, o nome de capitalismo stakeholder. Então temos aí, né, capitalismo humanizado, um capitalismo consciente e mais recentemente, capitalismo stakeholder. Né? Bom, no último domingo, e aí para a gente tangenciar, dar exemplos de como isso está repercutindo no empresariado, pessoas que nós conhecemos muito, no último domingo eu li uma reportagem de uma tradicional publicação semanal e estava lá o Abílio Diniz, cuja trajetória, né, empreendedora a gente conhece, cuja visão a gente conhece, né? E ele, ao se referir àquilo que pode acontecer, que pode vir de mudança depois dessa crise, ele foi enfático, né? Ao afirmar que nós vamos, depois dessa crise, nós vamos ter uma retomada, nós vamos começar a criar um mundo novo. Ele fala em mundo novo, com um olhar mais preocupado com a desigualdade e a inclusão social. Olha só. Então, um empresário com a envergadura, com a liderança que ele tem, fazer essa afirmação, propor essa nova postura, né, essa nova atitude, é algo, evidentemente, que tem que ser muito bem recepcionado, né? E nós o fazemos. E não é para menos, presidente, não é para menos. Segundo o Banco Mundial, esta crise, ao seu final, tem o potencial de acrescentar mais 60 milhões de pessoas na extrema pobreza. Repito, podemos ter mais 60 milhões de pessoas que ganham até $1,90 por dia. Veja, então, essa crise ela vai se intensificar e os problemas, as preocupações também. Bom, esses paradigmas dos quais eu estou falando aqui, essas preocupações, felizmente,
novidade. Tá? Nenhuma grande novidade. O nosso negócio, desde a sua proposição inicial, lá baseada em princípios e valores, né? No final da primeira metade do século XIX, leva a um formato e que gera e a impulsão social. Em síntese, então, esse olhar mais abrangente, esse olhar para o entorno, para o ambiente circundante, que conecta o receber e o dar, né? Essa visão generosa de mutualidade, que gera valor compartilhado. E de que forma gera valor compartilhado? Pela gestão participativa, pelo preço justo, pelo compartilhamento do resultado, pela efetiva preocupação com questões de ordem social da nossa comunidade, enfim. Tudo isso, né? Tudo isso constitui o dia a dia do ambiente cooperativo. Pelo menos da cooperativa que cumpre efetivamente o seu propósito. Então, essas cooperativas têm nessas práticas a razão de ser. Então, esse é um registro muito importante. E digo mais, o presidente, esses diferenciais, ou atributos, como a gente queira designar, um conjunto de virtudes, certamente vai ser muito importante, desde que a gente dê adequada visibilidade para atrair mais a sociedade para o lado cooperativo, quando se trata, por exemplo, no nosso caso, de oferta de soluções financeiras. Mas precisamos ser mais hábeis no nosso processo de comunicação. Sem sermos midiáticos, não precisa tudo isso. Mas ter uma comunicação um pouco mais assertiva, né? Nós vamos conseguir sensibilizar muito mais gente. O nosso potencial vai inúmeras vezes além daquilo que nós já temos hoje, né? Em termos de presença, em termos de performance no mercado da indústria bancária brasileira. Muito legal, hein? E é interessante ver você falar assim, porque a gente vê que talvez muito do modo de pensar e da maneira como a gente trabalha com o propósito do cooperativismo e tudo mais, esse momento agora, né, no meio de tudo que vai haver e tem havido, né, de enfrentamento e de perdas, né, não dá para se iludir que não tem perdas, né, porque tem. Talvez a gente passe aí por uma remodelagem realmente, então, do modelo de consciência empresarial e que passe a ser muito mais relevante a maneira como já atua o cooperativismo e talvez um acordamento, né, da sociedade empresarial e tudo mais, que é o modelo de negócio para se instalar e para ser aceito, né, ter aceitação, ser de fato absorvido como pertencimento, que é uma palavra que a gente gosta muito. De agora para frente tem que ser um modelo ganha-ganha, né? Bem isso que a gente fala, né? É uma palavra muito simples essa coisa do ganha-ganha, mas são os modelos de negócio que vão prosperar. O cooperativismo é assim, ele consegue, a cooperativa consegue prosperar, o cooperado consegue prosperar, e a sociedade, a comunidade que orbita em volta daquela linha, isso a gente já tem vários artigos aí, publicações e leituras de mercado, que as cidades onde o cooperativismo está muito estruturado e muito aceito, muito abraçado pela comunidade, são comunidades muito mais prósperas, e não só prósperas de dinheiro, elas são mais prósperas de consciência. Elas veem o mundo do jeito melhor, elas têm aula de cidadania pela maneira como elas interagem com a cooperativa, participando da gestão, participando das assembleias, decidindo sobre constituição de fundos de reserva e tudo mais. Então, é muito interessante ver que talvez a gente esteja aí vivendo um momento de consciência em que o mundo inteiro possa trabalhar de fato em prol de modelos de negócio mais sustentáveis, né, e preocupados com o todo. Muito legal. Vamos ver mais perguntas aqui, para deixar o pessoal interagir conosco, né? Isso, ótimo. Falamos já sobre o capitalismo. Entrou uma pergunta agora há pouco aqui sobre Selic, mas eu acho que nem tem muita leitura, né? A gente iria muito para o ambiente de negócio, a gente quer falar mais do cooperativismo e da missão e do nosso propósito, sem ir para cima de taxas e tal, né? Mais índices, indicadores, isso está suficientemente batido aí no mercado, né? Está muito batido. Isso só vai exigir de nós, presidente,
talvez uma dedicação ainda maior rumo à fidelização do dono do negócio, né, de modo com que ele utilize as soluções do portfólio da cooperativa. Eu falo de produto e serviço, que passam a ser cada vez mais importantes para a sustentação econômica do próprio empreendimento, né? Dado que uma Selic baixa, e pode ser mais baixa ainda, né? Ela faz reduzir ganhos com a intermediação financeira. A gente sabe disso, né? E também ajuda a pagar a conta. E liberar a gente de ter condições melhores de negociar crédito com quem precisa, né? Porque se a gente não depende da margem do spread, né, no crédito para pagar a folha de pagamento e outras despesas, a gente pode fixar taxas mais atrativas para os associados e atendê-los, né, de forma menos onerosa. Então, é um aspecto muito importante, né, de altíssima indagação e de alta repercussão essa questão da taxa de juro baixa aí, né? A gente tem que ficar realmente bastante atentos, né? Olhar para a escala e tudo mais. Mas depois a gente fala um pouco mais do futuro, né? Eu volto a abordar essa questão aí. Legal. Enio, vamos falar um pouquinho sobre nosso sistema, né? Sistema Sicoob, no qual a gente participa. Os grandes diferenciais que a gente tem em relação à tecnologia, né? O pessoal destacou aqui para que eu mandasse um forte abraço, pessoal de Bancob, pessoal de Confederação. Para todo mundo está sofrido esse momento de se adequar com o que a gente está vivenciando. Mas para nós do Sicoob teve um ambiente um ferramental que nos ajudou muito, que foi o sistema está muito estruturado em cima de tecnologias, né? A gente tem boas tecnologias, um bom sistema, o nosso canal para o cooperado acessar, né? A nossa Internet Bank, há 6 anos aí premiado, e isso foi de uma relevância assim extrema, inclusive para conseguir fazer as adequações a tudo que Banco Central e tudo mais também veio adequando para o enfrentamento. E daí eu queria deixar, de fato, um agradecimento pessoal de tecnologia, de Confederação, pessoal de toda a linha de produto, de Bancob, e como vocês agiram, lidaram com isso tudo de um jeito muito bom. E a gente aqui na ponta ainda, mesmo com toda a agilidade, a gente ainda demorou a se adaptar, porque a gente vem escalando os níveis de negócio, aí Confederação, Bancob, Central e Singular, até que chega na gente para que a gente consiga transferir essas comodidades e algumas facilidades que veio aí para o cooperado poder acessar. Ele é o último, na verdade, que chega, porque a gente tem que vir absorvendo e aprendendo e adequando, né? Mas o reconhecimento aqui para vocês aí do Bancob, de Confederação agora mais junto do que nunca aí, e queria que você falasse um pouco desse destaque, o quanto diferenciado a gente é, porque de fato a gente nota muito nisso nos sistemas aí, dá a impressão que podia até ser melhor se a gente já tivesse uma prática mais desenvolvida ainda de intercooperação, mas daqui a pouco tenho certeza que nós vamos estar nisso. Mas falar um pouquinho para o cooperado, muita gente que está nos assistindo aqui hoje, delegado, cooperado, colegas de negócio, ainda acho que não conhecem o arcabouço inteiro das nossas tecnologias e tudo que a gente pode oferecer. É um destaque trabalhar dentro do sistema Sicoob, para mim, permite que eu faça a entrega de ideal que eu tenho a partir do cooperativismo, meus propósitos estão diretamente conectados, e ver um sistema fazendo bom uso da tecnologia, igual a gente faz, realmente nos deixa, no decorrer do tempo normal, envaidecido, e quando no momento desse agora de enfrentamento, nos deixa mais encorajado, porque ela tem sido fundamental. Nós estamos, acho que já próximo de 90% das transações, tudo acontecendo, se não me engano, nos canais digitais. Então, dá um olhar, a partir do olhar do Enio aí, que é diretor disso tudo, que está agarrado no chifre, literalmente, lá dessa operação, para nós, das tecnologias e como o Sicoob tem feito uma entrega boa para o cooperado a partir de tecnologias. Eu diria o seguinte, reconhecendo efetivamente aí o esforço, reconhecendo o esforço da turma de TI, nós realmente hoje nós não devemos absolutamente nada para grandes redes do sistema financeiro. E com um aspecto muito relevante no que diz respeito a investimento, presidente. Acho que isso talvez seja o destaque maior. Se você for olhar as avaliações
que os usuários fazem dos nossos canais versus as avaliações. Agora é o seguinte, né? A que custo, a que investimento? Essa é uma questão importante. O cooperativismo financeiro, olha só, gasta em torno, e não mais do que isso, de 10% do que gasta uma grande instituição financeira dessas maiores aí que estão no nosso mercado, né? De rede, né? Universais de varejo. Nosso orçamento para TI, presidente, é 10% do orçamento de qualquer um dos 5 gigantes da indústria bancária. E agora, né, durante essa crise, a gente também já vinha percebendo isso antes, a gente não deve absolutamente nada em termos de segurança, em termos de estabilidade, em termos de acessibilidade, em termos de comodidade, né? Em relação aos nossos processos, né? E em relação aos nossos canais. Tá? Aliás, eu diria o seguinte, a tecnologia, definitivamente, a partir deste momento, ela veio para ser uma commodity. E ela é importante tanto quanto. Né? Sem ela, a gente não dá não dá mais nenhum passo adiante. Seja em termos de transações propriamente ditas, né? Cuja estatística você já falou, seja em termos de realização de negócios, que que é o estágio um pouco acima, e seja também no que diz respeito à interação do associado com a administração da cooperativa. E sobre esse aspecto eu queria particularmente falar. Nós, nessa fogueira toda, né, nós nos encontramos no período de realização de assembleias, de prestação de contas. E todas as recomendações e orientações e decisões de autoridade foram no sentido, já lá pela metade de março, no sentido de que não houvesse qualquer aglomeração, ainda mais muitas aglomerações. E aí a gente pergunta, como é que nós vamos resolver isso? Tem 2 possibilidades. Simplesmente não presta conta ou usa mecanismos de não contato, remotos, não presenciais, para fazer esse movimento. E nós apostamos, né? E graças à solução tecnológica, né? Que já vinha sido desenvolvida aqui, representada nesse particular pelo MOB em especial, cuja solução foi estabilizada no descontos, né? Já nos descontos, né? Nós conseguimos fazer inúmeras assembleias, país afora, em diversas regiões, né? Eu me lembro, inclusive, até, eu vou me permitir aqui, presidente, ler um depoimento sobre a importância do uso da ferramenta de comunicação à distância para a interação do associado com a administração. E até antecipo aqui, diferentemente do que muitos de nós imaginávamos, que a tecnologia afastaria o associado da vida da cooperativa, eu acho que não. Ele vai estar muito mais próximo, nós vamos trazer muito mais gente para perto da administração, para a vida, para o dia a dia da cooperativa. E nós tivemos uma assembleia de delegados, inclusive foi aí no norte, numa cooperativa co-irmã, e aí os delegados consultados sobre a experiência de fazer uma assembleia remota, né? Um dos delegados falou o seguinte, veja só, um depoimento muito bacana. Na minha opinião, e avaliando algumas pessoas que participaram, quem já havia participado presencialmente e quem nunca participou, perceba um melhor aproveitamento, entendimento e compreensão do abordado. Parece que a comunicação se torna mais direta, mais possível, se dispensa mais atenção, parece que favorece a melhor entrega da mensagem. E assim sendo, desta forma, já projeta a possibilidade de um maior alcance do nosso público e da sociedade em geral, vislumbrando atingir o maior número de pessoas a conhecer a filosofia cooperativista. Olha só que depoimento, ele resume tudo, né? Nesse novo tempo relacional, presidente. Então, transação, tudo bem, negócio, tudo bem, informações, né, para a gente identificar o que o associado quer. Agora, a efetiva participação do associado na gestão da cooperativa, né? Aplicando um dos princípios mais relevantes, né? Dos 7 princípios, né? Que é a participação efetiva e democrática, nós conseguimos viabilizar através, né, desse instrumento, né? Que funcionou muito bem. Né?
Então, efetivamente, eu acho que se faz justiça ao nosso time de TI, né? Pelo que estão entregando, né? E também eu aproveito aqui para fazer um agradecimento pela confiança de todos vocês, do Quadro Social, permitindo que nós fizéssemos tempestivamente os investimentos para chegarmos com o status que a gente chegou nesse momento de adversidade. Imagina se nós não tivéssemos tudo isso. Né? Estaríamos fora do jogo. Estaríamos fora do jogo. Simplesmente. Tá? Só isso. Está estruturado. Não tem que se pensar mais em negócio hoje do modelo que for sem estar estruturado numa tecnologia. Muito legal. Para nós aqui foi fundamental, né? A gente não quis mudar as datas das nossas assembleias. Inclusive, a gente fez 2 etapas. Nós fizemos pré-assembleias, né? Transmitimos para os cooperados, pré-assembleias pelo MOB, fizemos uma casadinha MOB, usando uma outra ferramenta para transmitir, e ela para acolher voto, e fizemos também a nossa AGO, com feedback muito positivo dos delegados também. Fizemos o exercício da transparência, prestamos conta, tudo de um jeito muito legal. Tinha delegado nosso, vai ter outro momento delegado nosso que tem que se distanciar 300 quilômetros para vir para as AGO, né, para as Assembleias Gerais. E daí, quando acaba isso de novo, a pessoa tem que fazer essa viagem. Então, a barbaridade de risco, desgaste, despesa e tudo mais. E agora, quando a gente fez ela pelo meio digital, a gente fez o exercício de todos esses valores aí, né, da transparência, da participação, de tudo isso. E quando acabou, o delegado, o cooperado em si, já estavam em casa, junto da família e preparado para ir cuidar de outras obrigações da vida dele. Então, realmente, a tecnologia tem uma grande contribuição para fazer, e fico feliz que o nosso sistema esteja muito, muito bem estruturado aí nisso. Tá? Obrigado. E transmita lá o nosso reconhecimento à galera toda aí de tecnologia e de produtos e tudo mais, que isso tem feito a diferença aqui na ponta, com certeza, tá? É isso, pode ter certeza. Tranquilo. Muitos deles estão nos acompanhando aqui, presidente. Tem muita gente que está nos acompanhando aqui, ao vivo e a cores. Sintam-se abraçados e reconhecidos. Tá? Eu queria destacar aqui, se eu esquecer alguma coisa, porque a gente acabou falando de várias ações, mas eu queria pontuar algumas. Eu vou tentar vir verticalizado aí do ambiente de Bancob, Confederação, né? Cultura digital, isso nos ajudou muito, né? Ter uma cultura digital instalada dentro do quadro social, ter o cooperado já com um grau de aceitação para fazer as transações. Aqui estou falando sobre posturas e ferramentas e tudo mais, né? Que tem nos ajudado a passar melhor por isso e continuar enxergando o cooperado também, e o cooperado continuar nos enxergando. Para você ser solidário, a gente tem que estar, né? Então, as ferramentas de tecnologia foram fundamentais, né? E a cultura digital que tinha no meio Cicobi, a Cicobi Centro também era parte disso, muito forte. Na segunda semana de crise, a gente já estava com a grande parte do nosso quadro trabalhando por home office, se adaptou muito bem às tecnologias, permitiram, daí em seguida veio a repactuação, né, via o sistema, né, SISBR, e aí mérito né, de Confederação, que conseguiu fazer isso num tempo bom e de um jeito possível também de ser feito. Então, muito legal. Agradecimento de novo ao cooperado e ao quadro social, que conseguiu também se adaptar muito rápido. Ao nosso time, Cicobi Centro, no meio disso tudo, a gente estava vivenciando um momento, uma experiência Great Place to Work lá, né? Fora para cá, achamos que iria afetar de alguma maneira, porque iria quebrar o clima organizacional, mas os times do cooperativismo, o nosso propósito faz a gente de um material tão bom que a gente ainda rodou a pesquisa e a gente se consolidou e subiu aí como para essa grade aí de ótimos lugares para se trabalhar. Então a gente viu que o time, na verdade, não se desmontou nada, a gente não perdeu nada do propósito que nos une, né? E tem que reconhecer isso também aqui, né? Também são grandezas que a gente vivencia no meio cooperativista, né? O atendimento ao público, né? A gente tem conseguido fazer manutenção, aí, principalmente pelas tecnologias, né? Manter. E aí, sobre a solidariedade, eu entro aqui em ações que vêm, como a gente vem falando, repactuação.
a capacidade que a gente teve de se adequar rápido com o BNDES para linhas que vão vir a partir de repasse, a gente possa, de fato, alcançar o cooperado com ela, elas também vão ser parte do ferramental muito importante para a reconstrução da situação econômica. A gente pode até arriscar dizer que várias empresas, na hora que emendar uma linha de BNDES com uma linha própria nossa, que a gente tenha disponibilizado, e mais ações de tecnologia, vão ser fundamental para manter a operação do cooperado aí em pé, funcionando, né, e passar bem por essa crise. Tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui, que a gente destacou. Parcerias com vários municípios, a gente ligou para toda a nossa área de atuação aqui, que eles entendessem que a cooperativa estava de porta aberta para ouvir, fazer participação. A maioria já começou a devolver, que precisava de álcool, de máscara, de um equipamento básico, reparo. É postura proativa, né, presidente? Postura proativa. Assim que tem que ser, a gente não pode ser reativo, né? É isso que eu estava falando no início. A gente realmente lançar um olhar de preocupação e ir ao encontro, né, da comunidade, dos seus representantes, das instituições, enfim, né? E ver o que a gente pode fazer. Nós somos um negócio local, nós somos uma solução local que interage com as questões da comunidade, né? Nós somos parte do problema e parte da solução. Então, é assim, esta é uma postura de liderança, parabéns. É assim que tem que funcionar. E a devolutiva muito boa, aconteceu, estabelecemos várias parcerias, porque a gente acredita que não existe solução fácil para problema difícil, né? Essa situação toda que está instalada é difícil, então eu quis destacar porque a gente combinou aí vários pontos, né? Tecnologia está bem organizado dentro do sistema, postura de confederação, de Bancob, a central como nos alinhou dentro disso tudo, e aqui vários alinhamentos com gestores públicos, com a própria comunidade, com os canais digitais, com tudo isso, para poder passar bem e para não perder o cooperativismo, igual a gente falou, para ser solidário, que é uma das grandes propostas do cooperativismo, para entender as dores do meio, você tem que estar vendo e tem que estar sendo visto, tem que estar vivenciando, tem que ser a mesma experiência, né? E foi isso que a gente procurou manter o tempo todo aqui e fomos felizes, estamos sendo felizes, né? Mesmo dentro de um momento tão sofrido, aí estamos fazendo a melhor entrega que a gente pode para o nosso cooperado. Tá? Então é isso, eu queria já de antemão aqui agradecer vocês todos aí de Bancob e Confederação mais uma vez, falar de novo dessa proposta nossa de solidariedade. A gente foi aqui desde comportamentos, né, da tecnologia, falando do próprio enfrentamento da crise e vários outros ambientes, mas porque a gente entende que isso tudo são coisas que a gente tem que sensibilizar e entender o que usou para ter um ambiente inteiro de cooperativismo instalado, né, de ser solidário, de ser preocupado com o meio. Então, e deixar uma mensagem positiva, que, como eu falei, o cooperativismo, apesar, né, de ter ainda pouca participação no todo, mas eu acredito que a nossa participação é muito efetiva, é muito forte, porque ela é modeladora. A gente já modela e já mostra hoje para o sistema financeiro que tem propostas que conseguem ser mais sustentáveis, mais adequadas, se preocupar com todo mundo que está dentro do ambiente de negócio e gerar desenvolvimento, de modo que todo mundo possa alcançar o desenvolvimento. É bem isso que a gente quer entregar, quer que todo mundo seja feliz junto com a gente, rico de dinheiro, rico de sentimentos, rico de valores, rico de propósito, rico do melhor do que o ser humano pode ter ou ser, né? Acho que os dois são bem importantes aí, tá? Então, daqui já vou me despedindo, agradeço a você, Enio, muito obrigado, daqui a pouco, se a gente não encerrar, o próprio Insta nos derruba. Muito obrigado a sua participação, eu sou seu fã de carteirinha, não me escondo, muito feliz que você tenha sido nosso professor lá no MBA e é nosso professor aí na extensão da nossa jornada do cooperativismo, nosso reconhecimento, muito obrigado, e saiba que a gente vê as entregas que você faz. Às vezes a pessoa vai entregando lá e passa a não ver aqui com a ponta, né, o reconhecimento, mas você tem o nosso reconhecimento aí no meio cooperativista. Muito obrigado, que bom que você está conosco. De minha parte, eu quero dizer que eu tenho prazer e um orgulho muito grande de servi-los. Vou me manter empenhado, né, como sempre me mantive nesses 36 anos de dedicação à causa.
E quer dizer uma coisa para todo mundo que está nos acompanhando. Até por conta dessa vivência, dessa experiência, durante esse período todo, a gente já passou várias crises, eu quero assegurar que nós vamos fazer essa travessia com segurança. A gente vai sair do outro lado. Tá? Vai sair com certeza. Tá? E eu quero deixar uma mensagem, já que a gente está aqui falando fundamentalmente da solidariedade, né, que é a referência para esse momento e que constitui um dos nossos principais valores, tá, cooperativistas. Eu quero aqui invocar os ensinamentos de um sujeito que morreu precocemente, aos 40 anos, que muitos de nós possivelmente conhecemos e talvez tenhamos lido alguma das obras dele. Eu estou falando de Franz Kafka, que nasceu lá quase no final do século XIX, né? E morreu aos 40 anos, em 1924. E ele disse que, olha só, que bacana isso, a solidariedade é o sentimento que melhor expressa respeito pela dignidade humana. Não tem algo mais preciso do que isso para se dizer nesse momento. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana. E de dignidade humana, especialmente agora, nós estamos tratando. Dito isso, que além de nós mesmos, nós cuidemos também da nossa gente, do nosso entorno, e que sejamos, presidente e todo mundo, incansáveis nesta árdua batalha pela travessia. Nós vamos sair bem do outro lado. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Acho que é bem essa a mensagem, né? Deixar essa mensagem mais forte também de solidariedade aí, que a gente vai sim passar bem, que tudo isso que a gente quis mostrar aqui hoje a partir desse bate-papo são ferramentas que a gente tem subido e ações e postura, mas que vão se ir somando a várias outras, né? Que a todo momento vão aparecendo. Ainda tem aí uma pernada, né? Mas que a gente vai estar junto, vamos sair junto, e como você falou, vamos sair bem, e que o Brasil entenda mais uma vez que pode sempre contar com o cooperativismo, que a gente está aqui para agir. Né? Muito legal. Muito obrigado, Enio. Agradeço e agradeço todos que estiveram com a gente aí na audiência. Muito obrigado. Fica aqui um forte abraço.